Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, o primeiro dia de 2023. Não poderíamos começar sobre um assunto tão enriquecedor quanto a família de Deus. E o tema de hoje é: fazemos parte da família de Deus. Sabe, quando Deus enviou o seu Filho, e claro, a gente deve levar em consideração que a expressão que é dito como enviar não é uma coisa que foi feita de forma arbitrária. Ou seja, Deus enviou o Filho porque Ele queria que fosse enviado. Mas o Filho se dispôs a vir. Ele veio aqui a este mundo para se relacionar conosco. Ele veio aqui para nos ensinar, na verdade, como é o devido relacionamento que devemos ter com o Pai. E Cristo veio aqui para nos ensinar e nos mostrar o real sentido da família e da relação que ele tem com Deus. E é curioso porque o autor aqui começa com um verso do livro de Efésios. E no ano de 2005, nós estudamos sobre uma lição de Efésios. Olha o tema que está dito aqui, ó. O Evangelho dos Relacionamentos. Efésios 2005. E me chama a atenção porque aqui, não só a carta que Paulo descreve aos Efésios, mas tudo aquilo que eles estavam vivendo era uma carência de um relacionamento que deveria ser realmente, digamos que, reconsiderado, revisto. E ele quis dizer e enfatizar que a relação que Deus quer ter conosco é uma relação de um relacionamento íntimo, um relacionamento familiar. E aqui o texto nos diz, né, em Efésios capítulo 3, e o verso 14 e o verso 15, o texto aqui nos diz assim. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Efésios capítulo 3 e o verso 14 e 15, na tradução NVT, diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Aqui a gente nota que Deus é chamado de o Criador de todas as coisas e aquele que mantém tudo. Ontem nós falamos sobre todas as coisas pertencem a Deus. Como Criador, Deus é dono de tudo. E nós então entramos ali naquele texto de Crônicas que menciona sobre essa questão. Porém, aqui, de forma específica, Paulo descreve que é por essa causa que o relacionamento estava sendo defasado que ele estava escrevendo aquilo. E é interessante que o verso 14 é uma continuação de uma pausa que acontece do verso 1. O verso 1 começa dizendo assim, ó: Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Aí ele começa. A relação que Paulo queria demonstrar aqui era que entre os judeus e os gentios deveriam ter uma relação íntima com Deus, porque Deus é Pai de todos. E o texto fala assim: Deus, o Criador de todas as coisas, enfatizando que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Isso já nos deixa a seguinte mensagem: eu não devo ser ou fazer acepção com quem quer que seja, porque as pessoas, tanto quanto eu, somos iguais diante de Deus. É por essa razão que aqui o autor menciona a oração que Jesus ensina como modelo. E depois em Lucas 11, verso 2, ele ensina, e há quem diga que é um outro grupo diferenciado. No capítulo 6, especificamente aos discípulos. E agora no capítulo 11 de Lucas, alguns levam em consideração que essa oração fora ensinada aos 70. Embora o número de discípulos, o nome discípulos seja aqui descrito, não deve ser levado em consideração como se fosse o mesmo grupo dos 12, mas um outro grupo de discípulos em outra situação, em uma necessidade maior, porque aqui eles fazem menção a nos ensinar como João ensinava. Nem todos os discípulos eram de fato discípulos de João. Os discípulos que eu falo são os 12, mas aqui é um outro grupo de discípulos à parte, dos quais Jesus começa a fazer menção sobre a oração como deveria ser feita: Pai nosso que estás nos céus. Olha que coisa interessante. Jesus ensinou que a oração deveria ser levada como um pai de todos nós, mas a relação que Cristo tem com o Pai era diferente. E é por essa razão que aqui, no capítulo 20, o verso 17 de João, olha o que é que fala o autor, o evangelista João, sobre isso. Quando Jesus estava ali, após a sua ressurreição, e se encontra com Maria, e ela vem saudá-lo, ele descreve: Não me toques, porque ainda não fui ao Pai. E quando ele diz essas palavras, olha que coisa interessante que ele fala depois. Capítulo 20 e o verso 17, diz assim: Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes que vou subir para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus
e o Deus de vocês. Por que Jesus falou meu Pai, meu Deus, e não falou nosso Pai e nosso Deus? Nesse verso, irmãos, Jesus ele deixa claro que a relação que ele tinha com o Pai era bem diferente da relação que os discípulos tinham com o Pai. A relação que ele tinha com Deus era diferente da relação que os discípulos tinham com Deus. Embora, mais adiante, no capítulo 17, verso 21, ele diz, que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. Essa distinção de relacionamento não faz com que a gente pense que Jesus quis mostrar que a relação dele era simplesmente uma relação diferenciada. Mas o propósito que ele quis mostrar aqui é que a relação que ele tinha com o Pai era o que ele tinha em seu coração e em sua intenção, que todos tivessem também. Que eles, Pai, sejam um em mim, como eu sou em ti. Ou seja, que eles tenham o mesmo relacionamento com o Senhor, como eu tenho com o Senhor, e que eles tenham um relacionamento comigo, assim como eu também tenho com o Senhor. Então aqui, Jesus endossa a grande evidência, ou a importância, na verdade, de ter uma relação estreita com Deus, assim como ele tinha com o Pai. E mais adiante, nós encontramos aqui no capítulo 3 de Êxodo e o capítulo 5 de Êxodo também, quando ele fala que vocês chega para o faraó, e pede para com que ele liberte o seu povo. No capítulo 5, verso 1, ele fala do meu povo e fala dos meus filhos, os filhos de Israel, mas como filhos de Deus. Então aqui nós entendemos, todos nós somos filhos de Deus. Quando oramos Pai Nosso, nós nos colocamos como iguais uns aos outros. Essa oração já tira qualquer possibilidade de crença de que eu sou melhor que o outro, ou que eu tenho uma relação melhor do que o outro. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus nos olha como seus filhos. Somos, de fato, pessoas distintas que Deus ama muito. Então, diante daquilo que Deus nos ensinou, devemos entender que fazemos parte de uma família que Deus instituiu aqui nesta terra. E agora, o que me leva em consideração é o que está no texto do livro de Gálatas. Olha só, Gálatas capítulo 5, e aqui eu já quero fechar o meu comentário. Perdão, Gálatas capítulo 3 e o verso 26 e o verso 29. O texto diz assim, 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 29. Desculpa. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ora, esses aqui não eram descendentes de Abraão de forma sanguínea. Eles não eram parentes de Abraão, mas pela fé em Cristo seriam. Por quê? O povo dava muita eficácia, ou melhor, muita importância à relação que se tinha com Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Agora, os gentios também eram considerados como filhos de Abraão, porque Abraão creu na promessa e viveu em prol dessa promessa. Logo, os que vivem pela fé em Cristo serão galardoados com a mesma bênção também, farão parte da família de Deus. E aqui Paulo endossa aos Gálatas, fechando aqui esse comentário. O que eu entendo dessa expressão, irmãos? Eu entendo que Deus é um Deus que quer se relacionar. E é interessante a lição começarmos com isso, porque assim como Ele é nosso Pai, assim como Ele é o nosso Deus, então Ele é Senhor de todas as coisas. E o desenrolar da lição nos vai fazer entender que Deus nos deixou um evangelho aqui na Bíblia de relacionamento. Especificamente falando aos Efésios, mas em nossa realidade hoje. Cristo veio ao mundo reconciliar o povo com Deus, ou seus filhos com Deus, para que nós pudéssemos entender, na verdade, qual o plano de Deus para com todos nós. Somos parte da sua família, somos seus filhos, logo devemos considerar esse título como tal, de maneira que possamos então ter a devida boa administração com tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Felizes somos, porque fazemos parte da grande e maravilhosa família de Deus, pelo que Cristo fez por nós, pelo que Ele faz agora e com certeza pelo que Ele fará daqui para frente. Deus te abençoe, oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela esperança e pela certeza de que o Senhor nos concede sermos chamados teus filhos. Mesmo sendo pecadores e indignos, Cristo nos dá uma grande importância como seus filhos e pede que nós possamos ser recebidos por Ti como Cristo é recebido pelo Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda a valorizarmos esta familiaridade que Cristo veio nos conceder aqui nesta terra. E não permita, porque os nossos pecados venham causar uma inimizade contigo.
mas que sejamos inimigos dos nossos pecados, inimigos de tudo aquilo que compromete a nossa íntima relação contigo. Dá-nos a tua bênção e dá-nos a tua presença para este dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe esse vídeo para a honra e glória de Deus. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo. Até logo.